Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Olá, boa noite. Sou Maria Tereza e hoje estou aqui para apresentar o Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, na TV Sim com vocês. Muito bom estar aqui de volta hoje com um tema muito especial, que é o ensino do direito fora das faculdades. Olha que bacana, né? E estou aqui com uma fera, que é o Dr. Paulo Braga, que é professor universitário, especialista em direito público, advogado, e vai bater esse papo com a gente hoje. Mas antes disso, eu vou pedir para o pessoal da produção colocar o trânsito lá fora para a gente ver como está, Paulo. Porque quando eu estava vindo para cá, estava bem complicado, viu? Olha lá, agora ali no trevo está bem tranquilo, né? A gente está vendo ali, ó, o trevo, direção. Ali a gente está perto da saída de Linhares. Olha que bacana, está bem tranquilo, tá vendo? A saída está bem tranquila. Saída e chegada, né? Está bem tranquilo lá. Mas é isso. Obrigada, gente. Vamos voltando aqui. É isso. Paulo, seja muito bem-vindo ao programa. Hoje eu estou aqui especialmente rouca, gente, falando com vocês. Hoje o Thiago não está, um abraço para o Thiago, que fez uma cirurgia no olho hoje, mas espero que quinta-feira que vem ele já esteja aqui comandando de novo o programa com a gente. E a gente está aqui hoje para tratar desse tema tão especial, né, que é o ensino do direito fora das faculdades. Muito bacana, né, muitas novidades. Mas eu gostaria, né, que logo você se apresentasse para o telespectador, falasse um pouquinho para a gente da sua carreira, como que você vem atuando aí no direito. Boa noite a todos. É um prazer muito grande ser recebido aqui na TV Sim, estar ao lado dessa colega que eu admiro muito, doutora Maria Tereza. E o que é o Paulo Braga, Maria Tereza me pergunta? Eu sou um mineiro, né, que me formei há quase 20 anos. Nesses quase 20 anos de formado, eu passei 11 anos deles em Brasília. Tive a oportunidade de advogar em quase 10 estados, quase 10 unidades da federação. Dei aula lá em 2 faculdades e depois me casei com a capixaba e vim curti a muqueca, a melhor muqueca do Brasil, aqui em Linhares. Aqui em Linhares também já tive a oportunidade de dar aula, estou dando aula atualmente e tendo a honra de conhecer pessoas especiais como a Maria Tereza, que faz grande diferença aqui, enriquece muito o direito aqui na Grande Linhares. Que bom, Paulo. E a gente foi contemporâneo de Belo Horizonte, né? Isso acho que foi na mesma época que a gente estudou lá. Acredito que sim. Foi. Mesma época do direito lá na capital mineira. Capital mineira. Muito bom. Cidade dos barzinhos. Isso aí. Então, Paulo, o Paulo é professor universitário. Estava falando aqui pra gente que ele é professor universitário. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o ensino hoje, né? O ensino jurídico no Brasil hoje. Dá esse panorama pra gente. Como que tá? Hoje, o que a gente vê? O ensino jurídico, ele fica praticamente restrito àquelas pessoas que ingressam na faculdade e optam por fazer um curso de direito. Fora disso, a gente vê acanhadamente algumas matérias sendo lecionadas em alguns cursos superiores, como administração, que passa, né, rapidamente por algumas questões. E fora disso,
o brasileiro acaba vendo no direito um estranho no ninho, né? Eu digo um estranho no ninho porque é uma situação, a gente convive diuturnamente com o direito, ele nos segue desde o momento que a gente ainda se encontra dentro da barriga das nossas mães e vai até o pós-morte, porque a gente, depois que passa desse plano para outro, a gente deixa bens, deixa filhos, né? Deixa o nosso rastro aqui nesse mundo material, e isso gera relações, gera obrigações, gera direitos, e acaba que muitas pessoas passam por isso tudo e acham que o direito é difícil, que o direito é chato, que é algo enfadonho, mas quando a gente para pensar, a gente vive com regras, vive com normas desde o início da nossa vida. Sim. Como que a gente aprendeu? Como que começou? A gente ia fazer alguma coisa e um pai, a mãe, de modo carinhoso, não, meu filho, isso não pode. Isso é direito, isso é regra, isso é norma, isso é regra de convivência, que a gente já começa desde o início da nossa vida a ter contato. E isso segue ao longo de toda a vida. Muito bom. E aí, Paulo, complementando, né, a sua fala, o que acontece? A gente vai para a faculdade de Direito, o ensino jurídico hoje, né, ele está restrito às faculdades, às pós-graduações. Às vezes a gente, né, eu mesma já lecionei por causa da disciplina que eu dou aula em faculdade de engenharia, dando palestra, em faculdade de arquitetura, né, a gente fala, tem essa interdisciplinariedade, mas ainda está distante do ensino médio fundamental, está distante da base, né? E aí eu falo que uma grande agonia do estudante de direito, que eu acho que quando a gente senta na cadeira da universidade, a primeira coisa que a gente se pergunta é: por que não aprendi isso antes? Né? E hoje vem crescendo esse movimento no país da necessidade do ensino jurídico desde o ensino fundamental. Em outros países isso já é comum. Sim. Você tem formação, às vezes, técnica em ciências jurídicas, né? E no nosso país ainda não tem isso. Eu mesma, eu estava comentando com você até antes da gente começar, que no meu terceiro período de faculdade, a gente criou, né, um projeto que chamava Direito ao Direito, na PUC Minas. Isso era em 99, né? E até hoje eu sinto essa agonia nos alunos, né? Por que a gente não tem isso no colégio? Por que a gente, né? Sim. Só que esse movimento, ele está crescendo no país. A gente já está começando a ter as primeiras experiências. Fala um pouquinho disso pra gente. Sim. Como a gente comentava aqui nos bastidores, eu sempre me perguntei por que certas matérias não são, ao menos, oferecidas às crianças. A gente tem que partir do pressuposto que o potencial de uma criança é limitado. A criança, o poder que ela tem de absorver e de utilizar isso no futuro, isso é muito grande. E, às vezes, isso vai sendo passando sem que a gente oportunize a ela, né, essa possibilidade de ter contato. Mas, como você bem colocou, Tereza, já há um movimento. Em Minas Gerais há um movimento bem forte, no sentido de levar esse ensino precoce às crianças, adolescentes. Eu vi alguma coisa nesse sentido também na Bahia. E nesses meus questionamentos internos, em dado momento, eu conversando com uma aluna, eu falei sobre isso, mas por que não? E aí isso me causou uma certa inquietação, e como eu tenho 2 filhos, eu falei, eu vou pensar um pouco mais sobre isso, eu vou aprofundar um pouco nisso, e comecei a pesquisar sobre o tema,
E fui vendo que existem várias leis ao longo desse nosso Brasil que tratam disso. Mas, ao que me parece, isso ainda não tem sido, não veio, essa onda, ela ainda não tomou uma proporção que, ao meu sentir, é necessário. Ao meu sentir, é extremamente salutar que a gente oportunize, que a gente permita que essas crianças, ainda mais tenham a idade, comecem a ter esse contato. Eu me recordo, os meus filhos estudam numa escola particular e, em dado momento, a gente recebeu um comunicado da escola de que haveria um bate-papo dentro da escola. E vejam o tema: a diferença entre regra e combinado. Hoje em dia, quem acompanha, quem tem filho, quem tem sobrinho, percebe que se desenvolveu muito a ideia de traçar combinados a fim de permitir uma maior facilidade de que a criança ela entenda o meio em que ela está e a necessidade de respeitar normas básicas de convívio. E aí veja o tema: a diferença entre regra e combinado. O que é regra? Regra é lei, é norma. Sim, é norma. O que é combinado? Combinado é contrato, é ajuste de vontades. Então, se os meus filhos conseguem compreender o que é uma regra, é muito simples eu evoluir isso e explicar para ele que existem leis. E o que são leis? São regras. Lá em casa não pode assistir televisão de tal horário a tal horário. Você chega da escola, você vai ter direito a meia hora de televisão. Isso é uma regra. Nós criamos, nós, enquanto autoridade da casa, determinamos. Muito bom. E a gente fez um combinado. Olha, você vai poder comer doce após 3 refeições ao longo da semana. Você pode escolher as refeições, mas você não pode ultrapassar 3, porque nós ajustamos que vai ser só 3. Contrato. É muito simples, não tem? Então, é possível, de modo lúdico, levar isso para as crianças, ainda que em tenra idade. Sim. O que é o não? É uma regra. É uma regra. É uma regra de convivência. E isso não pode, meu filho. Isso aí. O não, ele está presente em todas as normas, né? Inclusive. Exatamente. Mas, assim, é muito interessante. Eu tive que fazer um trabalho de colégio com o Bento, que era sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. E aí ele tinha que falar sobre o direito à vida. Olha que bacana, né? E, assim, eu achei até uma revistinha do Maurício de Souza, Mônica e seus amiguinhos tratando lá do direito à vida. Achei muito interessante. Então, a gente já vê, né, esse movimento mesmo de levar para as crianças esse tipo de ensinamento. Mas, assim, ainda tenho, né, que eu estava te falando, esse sonho de ver no ensino fundamental e médio a gente tratar literalmente do direito, que é tão latente na vida da gente e é tão necessário, gente, a gente ter essa noção desde pequeno, porque quando você chega a uma determinada idade, você já sabe qual caminho você vai tomar. Então, eu sei, se uma pessoa faleceu, eu sei qual que é a medida que eu tenho que tomar. Se eu estou aprendendo a dirigir, eu sei que vão ter regras, né? Eu quero aprender a dirigir, então tem regras de trânsito. Então, aprender a respeitar regras e combinados é muito importante desde cedo, né? Consumidor, o tempo inteiro a gente está comprando e vendendo, né? Vendendo, comprando, adquirindo serviços, enfim, o tempo inteiro, né? É muito, muito, muito importante. Mas então, agora, Paulo, o ponto eletrônico já chamou, né? Tiago não está aqui, mas o ponto eletrônico chamou e a gente vai chamar um intervalo, mas a gente volta rapidinho, daqui a pouco a gente está aqui de novo, para falar mais um pouquinho sobre o ensino do direito fora da faculdade.
Olá, estamos de volta com o Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, hoje com o Dr. Paulo Braga, tratando do tema o ensino jurídico fora das faculdades. Então, doutor Paulo, a gente estava aqui conversando, né, tratando aqui dessa necessidade hoje, desse movimento, dessa necessidade que é levar o direito para dentro da sala de aula, das escolas, né, do ensino fundamental, do ensino médio, mas conta pra gente, né, o que você tem visto aí, onde essa disciplina é lecionada, né, nas escolas de ensino médio fundamental, como que ela passa a fazer parte da grade de ensino, né? Precisa de uma lei? Como que se dá isso aí? Então, o que a gente tem? Nós percebemos que existem muitos movimentos de levar conhecimento jurídico para dentro das escolas, e há muitos movimentos que fazem isso de modo espontâneo, gratuito, cria-se um programa, disponibiliza-se para as escolas profissionais que têm conhecimento, que podem, né, levar aqueles temas, discutir com os alunos por meio de palestras. Então a gente vê isso acontecendo de modo esporádico, não é muito recorrente, mas a gente vê isso acontecendo. Agora, para que a gente possa, de fato, introduzir e fazer com que esse direito passe a fazer parte da vida escolar, que isso passe a estar mais próximo daqueles que estão em formação, a gente precisa de lei que trate do tema. Como a gente falou, lá em Minas Gerais, o movimento, né, nesse sentido, ele é bem mais forte, mas eu também vi na Bahia, movimento. Mas em Minas Gerais existem diversas legislações, existe legislação estadual, e existe legislação da cidade de Belo Horizonte, legislação municipal, e eu vi também que existem diversas outras cidades mineiras que têm legislação. Vi Caratinga, Ouro Branco, todas cidades que introduzem na rede de ensino público municipal a possibilidade de se tratar de direito ali dentro, respeitadas, obviamente, né, as diretrizes traçadas pelo MEC, porque existe, né, um órgão superior, e ele traça as diretrizes, e obviamente que a gente tem que respeitar. Mas, basicamente, seria isso. Então, por exemplo, no estado de Minas Gerais, existe legislação estadual que permite que nas escolas de ensino público estadual esse tema seja tratado. E existem, como eu falei, também legislações municipais que permitem que no âmbito daqueles municípios, nas escolas de ensino público municipal, também isso seja tratado. Então, assim, o que eu vejo? É importante que os nossos legisladores observem esse movimento, observem como que isso vem numa crescente e a importância disso. Mas, basicamente, para poder fazer isso, ou seria na base da espontaneidade, eu, Paulo Braga, advogado, tenho uma palestra, tem um tema que eu acho interessante, fui convidado, vou levar para uma escola. Isso pode ser feito, não tem problema nenhum. Mas o ideal, né, para que isso aconteça de modo regular, para que isso aconteça, isso vire, né, esteja na grade, tem que vir por meio de lei. E Paulo, você acha que é possível, né, que o ensino do direito venha a ser uma disciplina, né, exigida nas grades, né, do ensino fundamental? Eu penso sim que isso é possível,
E mais do que possível, né, isso é desejável. Necessário. Isso definitivamente contribuirá para que a gente tenha mais cidadania. Sim. Porque o que a gente compreende como cidadania? Cidadania nada mais é do que o respeito ao conjunto de direitos e deveres. A partir do momento que você introduz para uma criança, para um adolescente, que você explica para ele que ele tem direitos e que ele tem deveres, que ele tem liberdade, mas essa liberdade não lhe permite praticar determinados atos, você está, de certa forma, condicionando, mas condicionando no bom sentido. Sim. Você está demonstrando para aquele sujeito que para que exista convívio social e para que esse convívio social ele esteja em um nível de civilidade que permita que todos progridam, é necessário que respeitemos o espaço do outro. E às vezes é o que falta. A gente sabe que o ser humano, Maria Tereza, acho que todos nós, né, até de modo empírico, isso vem muito claro. O ser humano, o meio influencia muito. Sim. E as experiências influenciam muito no que aquele cidadão será. Sim. Então, se você introduz no meio, ou seja, se você introduz no dia a dia esse tipo de ensinamento, olha, no trânsito você tem que respeitar. A gente tem isso no dia a dia, né? Basicamente nas escolas eles ensinam, mas consumidor, artigo 5º, se você pegar o artigo 5º da Constituição, você tem matéria para ensinar do ensino básico nas escolas, nas faculdades. A gente não consegue ensinar tudo, né? Esmiuçar o artigo 5º com a riqueza que ele tem, né? Artigo 5º da Constituição Federal. Sim. Então imagina, então se a gente cria oportunidade de que as pessoas se identifiquem e que crie experiências, certamente isso redundará de um modo positivo. Muito bom. É isso. E aí, Paulo, a gente está batendo esse papo, né? Essas experiências, essa educação toda que ela tem que estar no entorno do direito. E a gente está assistindo hoje, né? O cenário de hoje é de muita violência nas escolas. Então, a gente tem aí, entre 2022 e 2023, foram pelo menos 5 ataques às escolas. É um tema que está pulsante, né? E assim, não só os ataques às escolas, a violência que acontece dentro da escola, que é aquilo que a gente estava falando. Sim. Estupro dentro da escola, é o aluno que ataca o professor que ataca o aluno, coleguinha atacando coleguinha. Então, assim, existe hoje essa violência que está, de certa forma, instituída. Você acha que levar o ensino do direito para dentro das escolas vai ajudar, né, a minimizar essa violência, ou pelo menos que as pessoas entendam lá a gravidade do que elas estão praticando, até tráfico de droga dentro da escola, né, tudo isso. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu, sinceramente, eu tenho certeza. Por quê? É lugar comum a gente dizer que a educação é o caminho, né? Isso é lugar comum, não tem quem não acredite nisso. E a partir do momento que a educação ela foca em demonstrar, ainda que de modo superficial, não estamos falando aqui em aprofundar em temas de direito, nós estamos falando de noções de direito e cidadania, né? A ideia do direito fora da faculdade é dar uma base mínima. Então, a partir do momento que uma criança ela passa a compreender que além das regras impostas por seus pais ou por quem delas cuida,
Existem normas que, inclusive, geram efeito sobre aqueles que cuidam delas, né, diretamente. Uhum. Eu não tenho dúvida que essa criança, ela tende a pensar mais sobre o efeito dos seus atos. Então, é muito simples você, às vezes, ensinar para uma criança que, olha, você tem um cachorrinho. O seu cachorrinho, ele não pensa. Mas se o seu cachorrinho estragar algo do colega, você é responsável pelo cachorrinho, tem que fazer o quê? Você tem que indenizar, você tem que cobrir aquela perda. Vai devolver o objeto pro coleguinha. Vai ter que devolver. A gente usa, né? A culpa é sua. Uhum. A culpa é sua na medida em que você não cuidou, que você não manteve vigilância, que você não teve responsabilidade. Então, se ela passa a compreender que até uma atitude de um ser não pensante pode gerar consequências na vida dela, o que dirá daquilo que ela própria faz? Sim. Então, isso, obviamente que toda vez que você põe o ser humano para pensar, o efeito disso é crescimento, né? É a noção de responsabilidade, né, Paulo? Exatamente. De responsabilidade. E além, né, para além, né, de todos, são matérias, como a gente estava falando, gente, que elas estão presentes na vida da gente, no dia a dia da gente. Então você tem que saber como lidar, né, Paulo? Sim. Como lidar com o direito consumidor, como lidar com o direito de família, se você tem direito à investigação de paternidade ou não. Né? Fala um pouquinho disso pra gente, assim, as outras disciplinas, né? Quais seriam as disciplinas que a gente abordaria caso viéssemos a introduzir o direito nas escolas? A gente, obviamente, tendo a oportunidade de tratar isso, é quase infinito, né? É quase infinito. Porque você pega um direito do consumidor, como você citou. Você vai ensinar, dizer claramente, tranquilamente para uma criança que, a partir do momento que você adquiriu um produto, esse produto tem que lhe ser entregue em perfeitas condições. Uhum. E isso é uma coisa quase intuitiva. Não tem muita dificuldade. Uhum. Ela precisa compreender que ela tem o direito e que ela pode exigir isso do outro. Sim. E que o Estado lhe amparará para tanto, se necessário for. Aí a gente vai, por exemplo, eu vivo pensando nisso, meu Deus, se eu soubesse disso antes, a gente vai criar uma empresa. Aí a empresa, você tem centenas de formalidades, né, para cumprir, regras para obedecer, e essa empresa, ela tem uma finalidade. Por que que eu criei uma empresa? Por que que eu criei uma pessoa jurídica? A gente convive com empresas o tempo inteiro. E às vezes a gente chega aos 21, 24, 25 anos da nossa existência sem sequer compreender o que se trata. Sim. E é uma coisa simples de explicar. Simples. E aí vai. Direito penal, trânsito. E uma outra coisa que é fundamental, né? Com o que é que a gente mais convive? Com leis. Leis. Você acha que, levando o ensino jurídico para as escolas poderiam participar mais na elaboração das leis? A gente sabe que tem algumas experiências. Conta um pouquinho disso pra gente. Certamente, né? É uma outra questão. Né? É uma outra questão. Se você me pergunta, a escola pode participar mais? Talvez a maioria, né, das pessoas que estão nos acompanhando não imagine que é possível você, por meio de iniciativa popular, dar ensejo à elaboração de uma legislação. Então você veja, é algo
muito simples de dizer, mas que eu, por exemplo, só fui tomar conhecimento disso quando eu já tinha 22 anos de idade, cursando faculdade. Ah, mas na maioria das vezes você não vai fazer uso disso. Não vai fazer uso porque você não sabe. A partir do momento que os cidadãos sabem dessa possibilidade, eles podem se organizar, se reunir e fazer isso. E isso pode vir da escola. Assim como a escola, que é o sensor, que é o termômetro de como a gente tem, como a nossa sociedade, como as nossas crianças, os nossos adolescentes têm evoluído, ela pode auxiliar os legisladores. Eu pergunto, quem que se digna a ligar no gabinete do deputado em que votou, do vereador? E é algo simples. Assim, você manda um e-mail, ele tem uma assessoria que recebe, que filtra, que passa a informação e pode, né, permitir que a gente esteja participando do processo. Sim. Enfim, a forma de participação da escola, do cidadão, ela pode ocorrer de maneiras variadas, né? E já tem, né? Em Minas Gerais, como eles estão mais avançados que a gente, né? Minas Gerais já tem leis, você estava me falando, lei municipal, lei estadual, né? Todas elas com iniciativa das escolas onde se ensina direito. Olha que bacana, exatamente, gente. As né? faculdades. E mais. As faculdades, os professores se disponibilizando a participar. Fantástico. Se disponibilizando a participar. Aqui nós temos no Espírito Santo, a gente tem exemplo também. Domingos Martins, agora no final de 2022, aprovou uma lei municipal e houve um edital na qual foram selecionados advogados para poder, respeitado, obviamente, as faixas etárias e tudo, mas para poder começar. Olha que bacana, que bacana. Tá vendo, gente? Acaba gerando o quê? Uma oportunidade. Mas sobre isso a gente vai falar no próximo bloco, porque agora o Ponto Eletrônico já chamou e a gente tem que chamar o intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com mais informação para vocês. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do nosso bate-papo das 6, a Quinta da Lei. Hoje com o tema ensino jurídico, ensino do direito fora das faculdades. Estou aqui com o Dr. Paulo Braga para a gente retomar esse tema aí para falar para vocês sobre as oportunidades que acabam surgindo, né, Paulo? Você estava falando aqui para a gente agora que alguns municípios abriram editais para contratar advogados para ensinar direito nas escolas, né? Então, acaba sendo se abrindo um novo mercado profissional do direito. Como que é isso, né? Porque tem muito advogado que está insatisfeito no seu escritório, servidor público que não está satisfeito, e abrindo nessa oportunidade de se ensinar em escolas, é mais um mercado de trabalho para o bacharel em direito, para o advogado? Certamente. É um novo nicho, né? Acaba sendo um novo nicho de mercado. E muitas vezes o que a gente tem? O profissional, ele reflete o ser humano. Então tem muitas pessoas que não se sentem à vontade para poder tratar de temas em público, de eventualmente dar uma aula em uma faculdade, que você vai tratar com adultos, mas tem uma facilidade muito grande para dialogar com criança, com adolescente, e muitas vezes essa pessoa, ela está aí, né, cumprindo prazo,
ela está aí usando terno e às vezes ela gostaria de estar usando uma calça jeans, uma camisa de malha, sentando no chão, batendo papo com a criança, falando, olha, aconteceu um acidente, bateu na traseira, e desmistificando aquela lenda urbana de que quem bate na traseira, por exemplo, está sempre errado, né? Porque existe essa lenda, né? O pessoal acha, bateu na traseira, está errado. Assim como uma coisa que eu falo muito em sala de aula, o sujeito não tem carteira de motorista, ele se envolve no acidente. A culpa é dele, ele não tem carteira. Tá, ele não tem carteira. Isso pode até ser considerado um crime, mas não necessariamente ele é o responsável pelo acidente. Às vezes ele estava ali andando na velocidade da via, respeitando o trânsito, e veio um outro sujeito andando em alta velocidade, furou o sinal vermelho e bateu nele. De quem que é a culpa? A culpa do acidente, a responsabilidade pelo ocorrido, pelo fato, obviamente é daquele que, embora tenha carteira nacional de habilitação, desrespeitou as regras de trânsito naquele momento e deu causa àquele acidente. Tudo bem, não é que o outro que não tem carteira e estava dirigindo, não é que ele não será sancionado. Ele vai ter a resposta da lei para ele. Mas ele não vai ser responsabilizado pelo acidente. Isso, você sentado, brincando de carrinho com as crianças, você consegue explicar isso de maneira lúdica, né? Lúdica, tranquila. Muito. E quantos profissionais estão aí, né? Andando engravatado, bem vestido, mulheres, né, com aquelas roupas bonitas, cumprindo prazo, cumprindo aquelas formalidades, mas que estariam contribuindo muito mais, né, se estivesse usando ali o seu dom para poder ajudar a formar os nossos pequenos e criar cidadãos mais... Eu falo que eu sou suspeita, né? Porque eu adoro trabalhar de calça jeans e tênis, eu adoro entrar nas comunidades. Quando a gente faz declaração fundiária, você tem que conversar com todo mundo, não tem jeito. E é muito importante, gente, essa doação, né? Eu costumo falar que a gente também tem uma função social. Sim. A gente tem que descobrir qual é, né? E o profissional do direito, não é porque a gente fez direito, a gente passou na OAB, que você tem que trabalhar dentro do escritório engravatado, de salto alto, né? Não é isso. A nossa função é melhorar a sociedade, é melhorar o convívio social, né? E levar o direito às pessoas, simplificar, né? Acabou aquele negócio do juridiquês, Sim. né? Essa linguagem difícil. Até no judiciário hoje, né, a gente pratica aí o tal Sim. do visual law, Sim. né? Que é muito intuitivo, né? Que tem uma série Então, assim, tornar isso mais fácil, quanto mais jovem, né, as crianças, quanto mais novo você tem um contato, mais familiaridade você tem com aquilo, mais fácil fica você levar para a vida, não é isso? Quebra o estigma, né? Quebra o estigma. Quebra o paradigma, mostra que não é tão difícil mito, né? Quanto é. Não, e a pessoa fala assim, nossa, doutora, falou que é lei, que eu tenho que receber, que qualquer coisa de lei, eu já tenho medo disso. Não pode ter medo, gente. É o dia a dia da gente, né? É o dia a dia. É o dia a dia da gente. Mas, Paulo, quero te agradecer imensamente a disponibilidade, ter vindo aqui bater esse papo tão maravilhoso com a gente, sabe? Eu te admiro muito, você sabe disso. É um parceiro e tanto. A gente trabalhou junto durante 4 anos, né, na Procuradoria. E tá aqui, é um profissional maravilhoso. Nossa, te agradeço muito e quero deixar o espaço aberto para você deixar uma mensagem, né, para os jovens que estão se formando, para os alunos que estão na escola, que queiram aprender direito, né, e para as pessoas que estão começando aí no direito, né, deixa essa mensagem para a gente. Primeiramente, né, deixar claro que essa oportunidade
quem tem que agradecer sou eu. E isso não estou sendo, né? Não estou me valendo de lugar comum, porque às vezes a gente sempre diz isso, mas essa oportunidade da gente mostrar que isso é um caminho, talvez é a chance que a gente tem de contribuir. Às vezes é a oportunidade que a gente tem de poder despertar algo novo. E se eu, com isso, pude tocar, pude fazer com que alguém pense a respeito desse assunto, eu já estou bastante satisfeito. Aos meus alunos, deixar um abraço, falar que semana que vem eu estou de volta, que hoje eu vim para cá e deixei um trabalho para eles, mas semana que vem a gente está lá de novo. Aos meus filhos, um grande abraço, minha esposa, que sempre me apoia. A esse povo linharense que me acolheu muito bem. Já vão para mais de 8 anos que eu estou aqui e me sinto em casa. E dizer que eu estou à disposição sempre, o que eu puder ajudar, o que eu puder contribuir. Tá? E esse projeto, espero que ele saia do papel, que ele saia da ideia e que a gente possa, de fato, né, fazer algo de concreto e levar isso para a nossa realidade. Olha que eu topo, hein? Desde 99. Vamos junto. Essa ideia não pode, essa luz não pode apagar. Muito bom. Gente, muito obrigada por vocês terem acompanhado a gente até aqui. Tô rouca, mas consegui falar com vocês hoje, estou muito feliz, né? Chegamos ao final de mais um programa. Lembrando que, né, o Bate-Papo das 6, ele acontece todos os dias, às 6 horas, mas só a quinta é da lei. Né? Lembrando aqui o âncora desse programa, Tiago, que está em casa assistindo a gente com certeza. Tá bom? Meu muito obrigado, uma boa noite para vocês e até semana que vem. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Visualizar seus exames de imagem online é rápido, seguro e te poupa tempo. Com a Uniscan Linhares é assim, cada vez mais fácil acessar seus exames. Além de não precisar guardar papéis em excesso, você conta com maior nitidez e resolução nas imagens e é super prático na hora de mostrar ao seu médico. Quer visualizar os resultados dos seus exames online? Acesse nosso site uniscan.com.br. Tá na mão Uniscan, seus resultados de exames na palma da sua mão.